A carga tributária voltou a liderar o ranking de reclamações de imposto. Dos impostos, do imposto. De impostos. E sabe por que o povo não está aguentando mais pagar imposto? Porque tá aí agora aí, ó. Parece que para reformar o palácio aí quase 20 milhões de reais. Então esse impostômetro aí, quase 1 trilhão de arrecadação para poder 20 milhões para reformar um palácio. É isso que o povo não aguenta pagar imposto, presidente Lula. Pensa em você pagar imposto. É por isso que o povo que eu estou aqui para defender, todos, de direita, de esquerda, de centro, quem votou no Lula, quem votou no Bolsonaro, quem não quis votar em ninguém, que todos pagam meu salário, não aguentam mais pagar imposto. Principalmente o imposto que não volta. Esse imposto que pega, não faça o povo pagar imposto para ter mordomia e privilégio. Uma pergunta que frequentemente surge dos contribuintes frustrados é: o que o governo já fez por mim? Bem, vamos dar uma olhada. Estradas públicas, escolas gratuitas, uma força policial, bibliotecas, museus, fornecimento de energia e água, representação legal, a lista continua. Mas e quanto às coisas que não queremos que políticos loucos gastem nosso dinheiro? Como uma quantidade obscena de dinheiro para expansão do império, experimentações clandestinas repugnantes, salários inflacionados para a elite política, contas de despesas gigantescas para esses políticos e manipulação social e de privacidade. O que aconteceria se o povo de um país decidisse parar de pagar impostos? Anarquia? Utopia? Nenhuma das opções acima? E o que aconteceu com os países no passado que resistiram à tributação? É isso que exploraremos hoje, neste episódio do Mais Ousado. O que aconteceria se as pessoas parassem de pagar impostos? Bem, a grande questão é: se todos se recusassem a pagar impostos, haveria um efeito cascata, e isso eventualmente se tornaria a lei da terra? Espere, haveria até mesmo leis? Sem impostos e sem políticos, e sem força policial, e sem tribunais, e sem juízes, quem defenderia essas leis? Seria possível, em uma nação moderna, chegar a um ponto onde a maioria dos cidadãos simplesmente decidisse viver sem tributação e governo? Tal movimento seria evolução ou devolução? Tranquilidade ou caos? Como as coisas se moldariam? Para responder à pergunta, temos que abordar a questão do pagamento de impostos como abordaríamos qualquer outra questão que o governo tenha que responder. Por exemplo, se o Estado deseja proteger a propriedade através de leis e de uma força policial estatal, então ele necessita arrecadar impostos para isso. De acordo com os libertários, impostos são vistos como expropriação, ou seja, tirar propriedade de alguém para supostas necessidades públicas. Para os libertários, o dinheiro gerado por um indivíduo é sua propriedade, portanto, pagar impostos contra a vontade dos indivíduos é considerado expropriação. Dessa forma, paradoxalmente, o Estado se torna um expropriador que se diz protetor da propriedade. O Estado expropria o cidadão ao ser contra a propriedade privada para então protegê-la da expropriação por terceiros. Eu não entendi o que ele falou. Mas realmente não faz sentido algum, segundo os libertários. O Estado não nos defende, ele nos agride, confiscando nossa propriedade para se proteger. Os argumentos que os libertários utilizam para isso são 2. Primeiro, o Estado exerce o monopólio da jurisdição em seu território, tornando-se o árbitro supremo de todas as decisões, inclusive dos conflitos que envolvem ele próprio e seus funcionários. Isso cria um incentivo para gerar e provocar conflitos a fim de resolvê-los em seu próprio benefício. Além disso, o Estado exerce o monopólio territorial sobre a tributação, determinando arbitrariamente o preço que seus súditos devem pagar pelos serviços do Estado. Para os libertários, essas tarefas deveriam ser realizadas por empresas privadas competentes, conforme ocorre em um mercado livre e concorrencial, onde a competência é demonstrada e mantida. O governo tem que reagir de maneira a influenciar o povo contra ou a favor de uma proposição. Com os impostos, o governo teria que ouvir a vontade do povo e responder de acordo, apesar do fato de que sem impostos, o governo não poderia mais existir. Então, é uma questão espinhosa, mas se alguém pode lidar com uma questão espinhosa, é um político. Cidadãos resistentes a impostos provavelmente seriam comprados, com compromissos de alguma forma.
grupos seriam alvo e suas necessidades ouvidas. Isenções fiscais seriam introduzidas para amenizar o impacto para os mais militantes. Se o movimento mantivesse sua posição e alcançasse uma maioria, as apostas e concessões do governo para o povo se tornariam mais atraentes para esses contribuintes rebeldes. No entanto, se o movimento mantivesse firme, então, em algum momento, o governo teria que jogar sujo antes de se render. Membros-chave do movimento de resistência fiscal teriam suas contas bancárias congeladas e seus ativos apreendidos. Eles poderiam muito bem ser detidos sob acusações de terrorismo. O presidente ou primeiro-ministro iria à TV nacional implorando ao seu povo. Pacotes de dinheiro seriam impressos e isso geraria inflação e o preço do ouro disparariam. Mas tudo isso seria muito incomum e realmente não é provável que aconteça. No Brasil, por exemplo, é improvável que aconteça, já que as pessoas sabem que os impostos são necessários para escolas e água corrente, estradas e outras necessidades humanas básicas. Um voto contra impostos é como um voto a favor da anarquia. E uma sociedade civilizada evoluiu para se afastar da anarquia, então o movimento chegar a esse ponto é extremamente improvável. Os jovens e os idosos seriam os mais afetados. Sem pensões e sem escolas públicas, caberia à sociedade cuidar dos idosos e educar os jovens. A radiodifusão pública desapareceria totalmente, dando origem a mídias com agendas. Serviços de notícias falsas, fake news floresceriam ainda mais do que hoje. Não haveria ajuda externa, então as relações internacionais sofreriam. A saúde sofreria. A economia entraria em caos financeiro. A lei e a ordem poderiam ser controladas por gangues tipo máfia, ou talvez as pessoas se estabelecessem em pequenos grupos ou colônias autossuficientes. Figuras certamente surgiriam desses movimentos dissidentes para reivindicar o poder. É assim que a sociedade humana opera: divide e conquista. Depois há questões de segurança nacional e defesa. Outros países veriam uma oportunidade de invadir o Estado não governamental enfraquecido, atacar e tentar apreender ativos e commodities. Sem governo e sem exército, a resistência seria bastante fútil. Mas eventos semelhantes ocorreram na história. A Revolução Francesa foi fundada nas classes baixas cansadas dos compromissos tributários prejudiciais. E a história inicial dos Estados Unidos foi uma luta constante contra a opressão fiscal. Então, talvez uma correção ou ajuste nos níveis de tributação seja saudável para a sociedade evoluir. É trabalho do governo perceber quando o público está pronto para se revoltar e ajustar suas políticas de tributação em conformidade. É pouco mais do que uma situação de empurra e puxa que precisa ser monitorada tanto pelo povo quanto pelo governo do povo. A sociedade encontra a taxa média que os cidadãos estão dispostos a pagar em impostos, e dentro dessa área os governos operam. E embora todos nós detestemos pagar impostos, sabemos que não temos muita escolha no assunto. No entanto, temos a escolha de como nos educamos sobre as melhores maneiras de gastar dinheiro. E a única maneira de nos tornarmos e permanecermos ricos é ter um bom gerenciamento financeiro. Então, o que você acha? Está pronto para se revoltar e parar de pagar impostos? Ou isso seria a pior ideia de todas? Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários. Obrigado por assistir e, como sempre, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Até a próxima!